O culto da despedida. Ninguém tem juízo nessa igreja. Glória a Deus. Todo mundo convidando um monte de gente para o culto da despedida de domingo. Quem vai chorar por causa da parede? Eu não vou. Eu não vou. Eita glória. Espírito Santo de Deus, obrigado por tua presença aqui. Neste momento, é a tua palavra, Pai. É a porção que tu derramaste sobre a vida da tua filha, que irá, Pai, inundar os nossos corações. Usa ela como instrumento da tua graça. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Quem estava ontem lá no templo, hein? Quem estava? Faz assim, Quem estava antes de ontem? Antes, com algum dia. Gente, como é bom ser igreja. Eu saio de lá com meu coração regozijado. Segundo o seu Emanuel, né? Eu tapiei ali, ó, para isso, rapaz. Mas a gente riu, a gente limpou. Aí eu chego hoje aqui na igreja, tem uma irmã ali na frente. Eu fui dar um abraço nela e ela estava com o celular assim. Aí eu cheguei assim, dei um abraço. Ela disse, eu estou vendo aqui os direcionamentos do acolher para fazer tudo certinho. Eu digo, ai, Jesus. Ai, meu Deus, como é bom ser igreja. Como é bom ser afiada nesse lugar. Quem ama ser igreja aí? Quem ama? Quem é perfeito aí? Glória a Deus, é isso aí. O meu defeito te afia, o teu defeito me afia. E assim o céu vai nos afiando, amém? Glória a Deus. Jesus, tu és bom, tu és lindo, tu és perfeito, Senhor. Pai, levanta aí tuas mãos assim, em sinal de rendição nessa noite. Pai, nesse momento, Senhor, nesse momento estamos aqui para te dizer que estamos rendidas ainda a tudo aquilo que o Senhor quer fazer e falar nessa noite. Pai, nenhuma resistência, Senhor, nos nossos corações, nenhuma resistência nas nossas mentes, nenhuma distração, Senhor. Vamos estar abertos, Jesus, àquilo que Tu queres fazer e falar, de forma pontual, intencional, com entendimento, com profundidade. Lança as Tuas sementes em nossos corações nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deixa eu beber aqui. Glória a Deus. Jesus é muito lindo. Eu amo esse Jesus. Gente, qual a resposta temos dado no meio do processo? O que a nossa vida tem sido? O que as nossas atitudes têm sido como resposta no meio das circunstâncias e dos processos na nossa vida? Deixa eu te contar uma história bem simples. Há alguns anos atrás, eu morava até em Peixinhos. E todo sinal de trânsito, aqueles sinais de bairro que não multa, tipo, pô, Jesus, meio-dia, estou aqui, 10 horas da manhã, 2 da tarde, enfim. Mas era qualquer horário. Olhava de um lado, olhava de outro, ó, puf, passava. Maiara aqui não respeitava nenhum sinal, nenhum, passava todos. E aí, um certo dia, um dia bem simples, bem ordinário, o Espírito Santo falou assim para mim. Pois é, né? O sinal, se tu for ali no Detran, tu vai ver de uma forma pessoal que o órgão existe. Se tu for lá no Detran, tu vai ver que o órgão existe. Tu vai saber quem criou as leis. E tu não obedece. Imagine eu que tu não vê. Imagine o céu que tu não vê de forma tão palpável como tu vê o órgão do Detran. E eu disse, ai, Jesus. E ele disse, pois é, Maiara. Muitas vezes você tem que entender que o natural aponta para o sobrenatural. Que o ordinário aponta para o extraordinário. Que o simples aponta ao profundo. Mas muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Aí o Espírito Santo falou assim,
Como é que tu só obedece o guarda? Se ele te vê lá no sinal, tu não passa, porque tu não vai querer uma multa depois. Aí tu obedece. Mas se ele não estiver, tu não obedece. E a mim? Como é que eu vou poder derramar algumas coisas na tua vida que vai existir totalidade de obediência e confiança se tu não me vê? Se tu não me vê. E ali eu entendi, virou uma chave na minha vida. Eu disse, meu Deus. Ele disse, Maiara, quando tu caminhar assim, ó, no simplicidade, em meio às circunstâncias, em meio aos teus processos, ei, a resposta que tu vai dar no simples vai apontar. Não acha que é inverso, não. Quem entendeu? Glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele usa... Pode deixar aquela que estava acesa, por favor. A que estava agora acesa. Deus usa a Bíblia, as Escrituras, para trazer muitas lições nas nossas vidas, como essa. Muitos homens, muitas mulheres de Deus foram levantados, né? Muitas circunstâncias, tantos processos que eles passaram. Tá ótimo assim, obrigado. Tantos processos que eles passaram, foi para nos ensinar algo. E sabe, antes de eu começar aqui, a me aprofundar mais ainda na mensagem, deixa eu dizer uma coisa para você. Leia a Bíblia. Eu sempre falo isso. Minhas amigas já sabem que é algo que eu bato sempre na tecla. Não se compare lendo a palavra. Não corra lendo isso aqui. Sabe, eu já tive mesas com... Não posso chamar... com um HD aqui, e eu e Neto falando com ele, quantas vezes eu tive com ele, e ele, eu só estou anotando aqui. No final, ele ia para Juízes. Eu disse, Neto, eu li isso. Quando ele saía, eu passava dias. Eu disse, não, Deus, eu li isso aqui, tu não revelou isso para mim, Senhor, peraí. Sabe, eu dizia, meu Deus, ele dava um conselho, uma resposta em cima daquilo, da palavra, de uma forma tão profunda. Às vezes era no Velho Testamento, no Novo. Imagine, quando eu entrei aqui há 5 anos atrás, eu saía daqui, Neto, eu passava uma semana escutando a ministração do pastor Leandro, porque eu dizia, não, o HD aí, não, Deus, espera aí, eu li essa parte. Não se compare. Sabe, não tem, e com isso não, então eu vou ler também a Bíblia toda, para eu também ter esse entendimento que ele tem. Ei, não faça isso. Sabe, pegue o Salmo 23, leia, fique em um capítulo, mas saia dele entendendo e praticando, que é bem melhor. Sabe, não se compare. Pegue o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada eu sinto falta. Aí quando vir os sentimentos, quando vir as emoções, soprar no teu ouvido da falta que tu está tendo aos teus olhos, aí tu vai lembrar, opa, o Senhor é o meu pastor e nada eu sinto falta. Na presença dele, o pastoreio dele me preenche de uma forma que eu nada sinto falta. Tu está entendendo o sentimento? Aí você vai dar essa resposta para o teu sentimento. Isso é entendimento. Pega um Salmo 23, pega um Salmo 91 e dedilha, sai de lá, ó, contemplando, sabe, se aprofundando, mas sai de lá praticando esse capítulo. Quando eu entendi isso, eu disse, não, Deus, é isso. Não tenho pressa, fico semanas em 3 capítulos. E está tudo bem. Entenderam? Amanhã, quem não lê a palavra nessa perspectiva, vai começar a ler nessa perspectiva. Amém? Tire lições também das Escrituras. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 37. Deixa eu ajeitar aqui. Gênesis 37. Essa história aí, muitos. Quem já aqui ouviu falar de José? Quem já sabe de forma grosseira a história de José? Só que hoje a gente vai saber ainda, vai tirar ainda algumas lições da vida de José para as nossas vidas. Amém?
José, um tempo atrás eu estava lendo Gênesis e eu disse, meu Deus, eu sei essa história desde pequenininha. Mas eu lendo novamente, eu disse, meu Deus, José me fez, virou uma chave de como eu vou olhar, de como eu vou responder, de como a minha vida vai ser resposta em meio aos processos e às circunstâncias na minha vida. E José hoje vai fazer a mesma coisa, a vida dele vai ser ponte para Deus falar aos nossos corações como iremos ser resposta no meio do processo. Amém? Quem está comigo? Quem está entendendo? Aleluia! É bom que a igreja já entende. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 37, no versículo 6, a gente vai ler quando Deus dá um sonho a José. Diz assim: ouçam este sonho que eu tive, disse ele. José contando o sonho aos irmãos. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. O 9. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. E mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E depois disso, que a gente não vai ler, mas depois você pode meditar em casa, e acredito que você já leu, mas tente ler com uma nova perspectiva. A gente leu do 6 ao 9. A partir do versículo 12, vai contar a história de como José foi jogado no poço pelos irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, José conta o quê? O sonho. E depois vem o poço. Você consegue entender isso? Primeiro vem o sonho e depois vem o poço. A primeira lição que a gente pode tirar disso aí: nem tudo de ruim é o inimigo. Gente, primeiro José teve o sonho, só que para os feixes se curvarem diante dele, a revelação que Deus teve: então tu já vai ser governador. Não, José foi jogado num poço. José foi submetido a um processo. Nem todo poço é Satanás não na tua vida não. Sabe, lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, do 7, no 2 Coríntios 7, do 8 ao 11, Paulo fala de uma carta que ele tinha mandado aos coríntios. E nessa carta ele diz: que bom, porque a tristeza causada por Deus traz arrependimento. A tristeza causada por Deus, ele dizendo para os coríntios, a tristeza causada por Deus trouxe renúncia, trouxe senso de justiça, trouxe retidão sobre vocês. Então deixa eu te dizer, nem toda tristeza culpa o inimigo não. Nem todo poço é o inimigo não. Ele faz parte daquilo que Deus quer derramar na tua vida. Muitas vezes o poço é ele te esticando para aquilo que ele vai derramar. Você consegue entender isso? Muitas vezes o processo que você está passando aqui agora, que você chegou passando aqui nesse lugar, e você fala, quantas pessoas eu pergunto, como é que você está? Estou num processo, o cão está se levantando. Aí eu olho assim, ai Deus, será que é o cão?
Ana disse ali, misericórdia. Será Deus que é o cão? Porque alguns na minha vida, alguns processos na minha casa, não foi o demônio não, viu minha gente? Não foi. O poço não foi. Ei, o poço já estava, sinto muito lhe dizer, o poço na vida de José, como alguns poços na tua vida, já estava desenhado num projeto de Deus para a tua vida. Mas, não as bênçãos, não o triunfalismo, não. Os poços também, para aquilo que Ele vai derramar mais na frente. Glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui tem pais atípicos? Mães atípicas? Ai, meu Deus. Às vezes eu olho para alguns pais atípicos, para algumas mães atípicas. Talvez é o poço deles, é o processo deles. E eu sabe qual é o que eu peço? Eu digo, Senhor, dê graça para eles serem, para elas e eles e os pais em si serem resposta nesse processo. Às vezes eu fico aqui pensando, tem até um casal aqui que eu fico aqui pensando, eu digo, meu Deus, é algo da minha cabeça, tá, gente? Nunca conversei isso com o pastor, não. Pastor Cássio, aqui tem ministério para ser colo, para dar um abraço numa mãe cansada, atípica, lutando contra tantas coisas, é terapia. Tem esse ministério aqui? Um ministério fincado? Não tem. Não tem ainda esse ministério na igreja. Escute bem. Às vezes, Deus vai te trazer para um lugar como esse e está dizendo, ei, para de olhar para a tua dor, para de olhar porque ele nasceu assim ou ela nasceu assim. Talvez Deus está levantando você para ser colo para muitas mães que estão começando essa jornada. Você consegue entender isso? Muitas vezes Deus está dizendo, para de olhar só o poço, olha para que eu estou te levantando dessa forma atípica, dando esse filho, essa filha, para tu ser resposta para alguém que vai enfrentar isso mais na frente. Sabe? Então às vezes a gente precisa olhar e perseverar no meio do nosso processo. A gente precisa entender quem vamos ser no meio do processo, para o que vamos olhar. A gente precisa se colocar nesse lugar e dizer, Deus, o porquê, para que eu estou aqui. Então você, mãe atípica, talvez não, Deus te levantou para um tempo como esse, para você ser consolo, abraço para as muitas que chegarão ao teu colo. E quem sabe num lugar como esse, numa casa como essa, que ainda não tem um ministério levantado como esse, Deus vai te levantar e vai fazer prosperar em um ministério como esse. Vamos aí para a segunda lição. Capítulo 39. Ai, Deus. A segunda lição. Casa de Potifar. José é vendido como escravo, é levado ao Egito e Potifar o compra. E aí ele vai servir lá na casa de Potifar. De filho do dono ao empregado do dono. De herdeiro a escravo. Gente, vocês têm noção disso? Eu estou falando aqui uma história que eu vou passar 30 minutos, 40 falando. Uma história que durou anos. Talvez a forma que eu estou falando aqui está até embelezando uma história de muitas dores, de alguém que passou muitas dores. Deixa eu dizer uma coisa, de herdeiro, ele era filho de Jacó, de Israel, um homem rico, próspero, herdeiro de um grande povo, de uma grande riqueza. Então, de herdeiro, de dono, de filho, ele passou a ser empregado e escravo. Você consegue entender isso?
o processo que ele teve. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou comparando dores, entenda, porque dores não se compara, dores se ampara. Eu aprendi isso, que dores não se compara, ela se ampara. Eu não estou comparando aqui as suas dores, mas deixa eu te dizer, nenhum de nós aqui passou um terço do terço que José passou. Nenhum de nós passou aqui um terço do terço que José passou. Mas sabe qual foi a resposta de José na casa de Potifar? Qual tem sido a tua casa de Potifar? Qual a resposta que você tem sido na casa de Potifar? Eu não sei. A casa de Potifar, vocês estão entendendo espiritualmente o que eu estou falando? A casa de Potifar ali não é um lugar físico agora para mim e para você. É circunstâncias que Deus te colocou. É em lugares, em circunstâncias, sabe, em processos que Deus te colocou e tu não está entendendo que é a tua casa de Potifar. Sabe, é o teu lugar de onde você vai ser espremida. Você está entendendo? Eu não sei qual é a tua casa de Potifar, mas qual é a resposta que você tem sido nessa casa. Sabe por quê? Porque José, com muita diligência, com muita responsabilidade, olha o que a Bíblia diz. No capítulo 39, do verso 2 ao 5. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Gente, Deus estava com José. Deus está com você em meio aos seus processos. Deus estava com José e Deus está comigo e com você. Você acha que José se comportou, se posicionou de toda forma, foi na casa de Potifar? Você lendo esse texto de forma profunda, lendo, relendo, você consegue imaginar um José desleixo? Fala aí para mim, você consegue? Fala a verdade. Ou você consegue imaginar um José responsável, diligente, com aquilo que ele estava naquele processo, naquele momento? Mais uma vez, quem tem sido eu e você na casa de Potifar? Como é que você tem feito? Para o que você tem olhado? Você tem sido responsável e diligente mesmo em meio aos processos? Ou você tem estado numa queda de braço com o Senhor? Eu já estive nesse lugar e eu vou dizer mais, muitas vezes, me dê graça, Jesus, muitas vezes a gente manipula até os processos de Deus para a nossa vida. É ou não é? É ou não é? Fazer igual a pastora Cleo. A gente manipula. Ou só eu que manipulo? Ou só eu que manipulei? Ou só eu que manipulei? Deus, eu já entreguei, mas eu não já estou fazendo, mas eu já não estou assim, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Senhor, é tão simples o que eu quero que tu se submeta. É tão simples, mas é tão simples que chega a ser ao contrário daquilo que tu quer fazer, que eu sei que vai te doer. Baixa o braço. Eu estava assim, ó, com Deus, ó. Deus, mas eu já fiz isso, eu entreguei. Teve um momento que eu disse, eu estava lendo e abriu ali, em H foge. Sara mandou H se deitar com Abraão, depois, tome-lhe ali em H. Aí H foge. Aí eu pergunto a você, H não estava com razão? Sim. Poxa, não foi eu que quis, eu não dei em cima de Abraão, não fiz nada, foi ela que mandou eu deitar, e como serva eu só obedeci, e agora ela fica aqui implicando, arengando. Aí H foge, aí o que é que Deus faz? Volta e se submete a ela. Volta. E ali eu lendo, eu disse, uau, meu Deus, vou anotar.
se submeter, rasgando a razão, porque Deus estava com a razão, e tu mandasse ela se submeter. Não, já é o próximo da mesa com minhas amigas. Não, a gente já vai se derramar aqui nessa palavra. Aí o Senhor, não, vai não, é para tu. Mas eu não tenho razão, eu já estou fazendo tudo o que tu queres. Tá cheia. Tu tá cheia vivendo a tua razão, tu tá manipulando os teus processos. E ali eu disse, meu Deus, então me diz o que eu ainda preciso. 2 semanas, 3, nem lembro quanto, em silêncio. Eu não tinha nem lágrimas. Porque quando às vezes a coisa é tão forte, causa dor no estômago, eu ia trabalhar e eu voltava, meu Deus. E eu abria a palavra de novo, Gaga. Eu digo, Deus, ele é para você. Eu disse, me diz então o que eu mais preciso me submeter. E para minha surpresa, era coisas simples, que eu manipulava e dizia, isso aqui não. Ele disse, mas eu quero, é assim que eu quero você. O que é que Deus tem te pedido? É coisas simples, que você acha, não é isso, aí é. Eu quero que tu faça assim, eu quero que tu fale assim, eu quero que tu vá para isso, eu quero que... Às vezes é até uma mesa. Até uma mesa. Teve alguém que quando chegou perto de mim falou, Mai, eu relutei tanto. E ela disse, meu Deus, por que Mai? Deus, eu não tenho. Na época a gente nem tinha amizade. E eu disse, pois é, já passei tanto por isso. Às vezes até uma mesa. É coisas simples, eu não sei o que é. Eu estou dando exemplos aqui, mas você sabe no seu coração as coisas simples que Deus já tem te pedido. E você não tem se posicionado com responsabilidade, com posicionamento daquilo que Ele já tem te pedido no meio do teu processo. Baixa o braço. Você não pode com aquele que te criou. Glória a Deus. Vocês estão igual o povo do PG. Quando eu dou a lição, minha gente, é assim, ó. Meu Deus do céu, oh Jesus, glória ao teu nome, Senhor. E mais na frente, na prisão, foi a mesma coisa. No versículo 19 do mesmo capítulo, vamos ler aqui. O versículo 19 fala... É quando José é preso. Como todo mundo já sabe aqui, que a mulher de Potifar dá em cima dele, ele resiste, mesmo assim leva a culpa e é levado à prisão. Olha os processos. Capita aqui comigo, eu estou falando em coisas de minutos, esses processos de José. Mas lembra-se que José hoje vai nos tornar indesculpável para viver nossos processos, porque não é um terço do que ele passou. Hoje vamos sair daqui dizendo, é o que no meu processo? É casa de Potifar, eu estou aqui. É prisão, eu estou aqui. Eu vou parar de me distrair e vou dar o meu melhor aonde o Senhor, em qualquer circunstância que o Senhor me colocar. Glória ao teu nome, Jesus. O versículo 19 fala assim: ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Gente, isso é real, isso aconteceu, meu Deus. Pegou José e lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele, te amo, Jesus, na prisão, e o tratou com bondade. Não, minha gente, peraí, Deus, tu me tratar com bondade numa prisão, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo, que Ele nos coloca em circunstância mesmo para tratar com a gente. Meu Deus, fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas. Espera aqui. E de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem medo, sem de algo que eu já vivi e vivo algumas vezes. É melhor, eu garanto isso a você. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. É melhor você estar na prisão, mas no centro da vontade de Deus, do que estar em qualquer palácio,
sem estar debaixo da vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém disser para tu, ei, vai viver a promessa, existe. Eu tenho tanto receio quando o Senhor manda eu liberar uma palavra para alguém, para lembrar essa pessoa das promessas de Deus na vida dela, sabe? Depois eu fico, ai Deus, eu vou até mandar uma mensagem. Sabe por quê? Para que ela não entenda que promessa vai ser o melhor apartamento, que promessa vai ser o melhor carro, que a promessa isso pode ser também, vai ser nas demais coisas. Mas sabe qual é a maior promessa? Sabe o que é? Quando alguém dizer para você, quando algum profeta se levantar, o seu amigo, a sua amiga, ou um pastor, e dizer para a sua vida que você vive as promessas de Deus, você vai ressignificar isso. Você vai dizer, ei, viver as promessas de Deus é estar no centro da vontade dEle. Viver as promessas de Deus é estar no centro da vontade dEle. Seja em um poço, seja em uma prisão, ou seja na casa de Potifar, é estar na vontade dEle. Então é melhor você viver em qualquer prisão. Ai meu Deus. Mas se for dentro daquilo que Ele desenhou para a tua vida, tá tudo bem. Agora não vá para nenhum palácio. Não fuja desse lugar de viver a vontade dEle. Não queira nenhum palácio, mas esteja longe da vontade dEle. Não queira, isso é tragédia. Sabe, em todas as suas aflições não vai faltar ânimo. Em todas as suas lutas você vai ser mais que vencedor. Como é bom, eu digo, Jesus, que eu posso estar debaixo da ponte. Senhor, eu não faço questão. Eu posso estar no palácio, se for da tua vontade, amém. E eu posso estar debaixo da ponte, mas eu quero estar debaixo da tua vontade, porque até numa prisão escura, eu vou estar protegida e segura nos melhores braços que eu poderia estar. Aleluia. No capítulo 40... do verso 1 fala assim: algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Versículo 2. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão, onde José estava, num palácio do capitão da guarda. 4. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda o colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significa. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me com o que sonharam. Meu Deus do céu. A dor não foi suficiente para tapar os olhos de José para quem estava do seu lado. Você consegue entender isso? A dor não foi suficiente para tornar os olhos de José, sabe, ali primeiro. Sabe, José glorifica ao Senhor. Ele diz: eu não, mas eu sirvo a um que pode. Segundo José, aqueles homens ficam sobre a responsabilidade dele. E José diz: vamos, eu vou orar, Deus vai revelar esse sonho. E revelou. Ou seja, gente, vamos parar para pensar. José na prisão, quem ele era, o que ele perdeu, e ainda assim ele dizia: ei, no meio desse meu processo eu não posso me distrair. É para cuidar de quem? É desses 2 prisioneiros, vai ficar sob a minha responsabilidade. Ei, eu vou revelar sonho. Ei, eu vou buscar o Senhor e vou dizer o que Ele tem para a tua vida. Qual a resposta eu e você tem sido no meio da sua prisão, no meio das suas circunstâncias? Qual a resposta que você tem sido? Será que você tem olhado para o seu próprio umbigo? Será
Agora vai aí para o capítulo 45. Essa parte aqui, meu Deus. Ah, Jesus. Aqui é quando José, peraí. Aqui é quando os irmãos, quando José já revela os sonhos, José pede a um dos copeiros: não, só apenas lembra de mim quando você estiver lá com o faraó e for salvo do sonho que ele revelou. Ele disse que um morreria e um seria salvo. Aí quando esse copeiro chega na presença de faraó, ele lembra de José? Não. De início, não. Mas deixa eu te dizer, mesmo em meio às nossas prisões, a gente precisa lançar sementes. Sabe? Sim, é essa semente aqui que eu vou lançar. Talvez a gente não vai ver naquela hora, mas no futuro vai vir uma colheita e você não vai entender o porquê está vivendo aquilo. E Deus está dizendo: nada fica longe dos meus olhos. Eu vi quando você se posicionou numa prisão escura. Eu vi quando você se posicionou para lançar sementes em um lugar em um lugar improvável, na vida de pessoas improváveis. Eu vi e agora eu me responsabilizo. E chegou no tempo certo, aquele copeiro lembrou de José. E aí, como vocês já sabem a história, José é levantado como governador naquela nação. E aí os irmãos dele chegam àquela terra, porque existia uma fome muito grande em todas as nações. E aí no versículo 5 fala: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros. 45, versículo 5. Por terem me vendido para cá. Isso é José falando para os irmãos. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de todas as suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vou confessar, vou ser bem vulnerável aqui com vocês. Eu tenho um pouco de resistência. Peraí. A ministrações do tipo, que graças a Deus na nossa igreja não tem. Tiraram tua capa? Eu tenho resistência. Quem tirou a tua capa vai ver tu no governo. A Penina que está falando aí contigo, que está te provocando, vai ver tu com Samuel. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que José diz. Foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Deixa eu te dizer, para de focar nas pessoas. Sabe qual é o teu foco que tem que ser nas pessoas para tu ser ponte de arrependimento, de mudança, de lançar semente, de soltar palavras de encorajamento? O único foco nas pessoas que você precisa ter é olhar essas pessoas como noiva. É esse o foco. Mas eu tenho resistência. Às vezes eu fico, ai meu Deus, eu queria, ai Deus, eu tenho resistência disso. A Penina, o foco não é Penina. O foco era a Ana. Chegar em um momento de dor, de frustração, para chegar em um templo e adorar tanto, buscar tanto a presença, que foi confundida como embriagada. Aí o foco era a Penina? Não. O foco era a Ana buscar a presença dele. O foco era a Ana se derramar de tal maneira a ser confundida como embriagada. O foco, para com isso, por favor, em nome de Jesus. Para de olhar para as pessoas. Para de colocar o teu foco nas pessoas. Eu digo, eu não tenho inimigo não. O único inimigo na minha vida é o demônio, que ele está debaixo dos meus pés. Eu tenho uma noiva que eu preciso ser ponte de arrependimento e mudança para ela.
É esse o meu foco para a noiva. Mas Penina, e eu quero saber de Penina? Penina, não, eu quero saber de ir para o templo, me derramar, me chorar. É uma dor que eu carrego porque eu não tinha como gerar Samuel. E eu vou me derramar. Eu vou porque a frustração e a dor está muito grande. E ali eu vou para a presença do Senhor. Esse é o foco. Os irmãos tiraram tua capa, não foi, irmão? Não, ninguém tirou minha capa, não. Não, porque o evangelho não é sobre isso, não. O evangelho não é sobre isso, não. O evangelho é sobre mim, sobre você. Se o foco não for a noiva, não estamos vivendo o evangelho. Se o foco não for a noiva, não estamos vivendo o evangelho. Então para de focar nas pessoas. Para de colocar, sabe, culpa nos teus processos das pessoas. Ei, deixa eu te dizer, se é uma Penina, se é os irmãos, não é sobre eles. Tu entende que estava escrito e Deus precisa utilizar de alguém. Então vai lá, irmãos, tira que eu vou botar ele no poço, porque ele vai ser resposta mais na frente, para matar a fome de muito. Mas primeiro ele vai passar um processo. Ele vai ser resposta. É sobre o meu poder, a minha graça na vida dele. É sobre que em meio às prisões, ao poço, eu vou estar com ele. Então não foca, tira. Se você chegou aqui hoje com um foco em pessoas, por favor, olhe para essas pessoas como ponte daquilo que Deus desenhou para você. Como ponte para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não, a capa foi roubada. Os irmãos, porque me jogaram no poço, pegaram a minha capa. É invejoso, é invejosa. Para, por favor. Ei, Deus, tiraram a minha capa, eu já sei, está desenhado aí no meu quadro. Maiara, bora, qual é o poço, qual é a prisão, qual é a casa de Potifar, para qual prisioneiro eu preciso olhar, quem é que eu preciso revelar o sonho, quem é a casa que eu preciso arrumar com responsabilidade, o que é que eu preciso fazer no meio do processo, qual é a resposta que você vai ser em meio a esse processo. Você está me entendendo? Abre aí no 48. Fica de pé. No 48, no versículo 21 e 22, fala assim: então Jacó disse a José, meu Deus, então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Preste atenção agora nesse versículo. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Meu Deus. Você acha que aqui José estava falando de... em razão de sua autoridade sobre seus irmãos. Você acha que aqui José estava falando de uma autoridade de título, porque ele era governo? Porque ele era governador? Ah, em razão que você é governador dos seus irmãos. Não. Ele estava dizendo: ei, em razão a você se submeter a todos os processos e ter sido a resposta e ter perseverado como Deus desenhou para a sua vida, você colhe a melhor porção desta terra. A autoridade não é para quem tem título, a autoridade é para quem se submete aos processos. O tamanho que você se submete, o tamanho que você persevera, o tamanho como você vai ser resposta num presente do seu processo é o que vai gerar autoridade na tua vida. Entenda, saia daqui nesta noite entendendo isso. O tamanho que você se submete é o tamanho da autoridade do céu sobre a tua
tua vida. Saul reinou anos, anos. Era Saul reinando e Davi já tinha sido ungido anos. Quem tinha autoridade? Era Saul que estava com a coroa ou era Davi que estava que tinha sido ungido e estava cuidando das ovelhas? Estava se submetendo à voz do seu pai terreno. Sabe, não saia daqui ouvindo, saia daqui escutando, porque existe uma grande diferença. Ouvir, a gente ouve. Escutar, a gente presta atenção. A gente deixa aquilo de ser digerido dentro da gente. Sabe, Davi estava lá. E Saul com a coroa reinando. Mas o céu olhava, ei, quem tem autoridade é você, meu filho. Que mesmo ungindo não parou de fazer aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Para um tempo como esse, para um processo como esse, tu obedece ao teu pai. Tu és submisso à tua casa, Davi. Tu se coloca na disposição para me buscar, para me adorar onde ninguém vê. Ninguém está vendo. Tu não precisa de um microfone, mas eu estou vendo. E a minha autoridade está sobre a tua vida. Escute, isso é muito forte. Não era sobre uma autoridade de governo, era sobre uma autoridade de submissão que José carregava e que Jacó falou para ele. Hoje, nessa noite, o Senhor te atraiu aqui neste lugar porque existe chaves de acesso que o Senhor quer nos dar. Sabe, às vezes eu sinto assim na minha vida. O Senhor abre uma porta, aí eu entro. Aí eu quero a outra aberta nele. Ai, Deus, eu quero. Deixa, eu sinto que ele não. Tu precisa passar pelo processo de se submeter para eu te dar outra chave. Deus te trouxe aqui nessa noite. O Senhor está dizendo, ei, eu tenho chaves de acesso no meu espírito para te dar. O céu tem chaves de acesso de portas em mim que eu quero abrir na tua vida. Mas se submete, meu filho. Se submete, minha filha. Não manipula aquilo que eu já desenhei para a tua vida. Não, você não pode escapar das minhas mãos. Se submete, é mais fácil. Deus está dizendo para muitos aqui nesta noite: para de focar nas pessoas, para de focar na prisão, para de focar na casa de Potifar, para de focar nos irmãos, mas só se submete no processo que não foi o diabo não, foi eu que te coloquei nesse processo, nessas circunstâncias. E aí, qual vai ser a resposta de você para mim? Qual vai ser a sua resposta diante a esse processo que eu te coloquei? Quem tem sido você nesse processo? Será que você tem me ouvido? Será? Você tem me ouvido? Você tem me obedecido? Você tem sentido o meu coração? Você está tão distraída com coisas, distraído. Tudo rouba a gente, tudo rouba do lugar que é mais importante da gente estar, que é a voz dele. Para da queda de braço. Faz isso aqui hoje, porque existem chaves de acesso que eu, pastor, liderança nenhuma pode te dar, mas o céu pode te dar. O céu pode dar àqueles que se submetem, aqueles que se colocam de dizer, tá bom, Deus, é preto, eu estou vendo que a calça de Maia é preta, mas tu quer que eu diga que é verde, vai ser verde. Muitas vezes eu tive que, sabe o que fazer com a minha identidade? Assim, ó, rasgar. Uma vez no trabalho chegou uma novata e ela, tu é crente, né? Eu sou, glória a Deus. Ela também. Aí conversa, passou uns dias, ela, eu mesmo, minha opinião é formada. O que é isso? Eu não mudo não. E toma-lhe assim com o dedo, aí eu, vai ser agora, Jesus. Aí eu disse, pois eu mudo. Se ontem eu era Maiara e hoje ele quer que eu seja outra Maiara, eu já sou. Aí essa menina começou a ficar assim, eu disse, sabe por quê? Porque muitas vezes
Se ele disser, tu tá vendo isso aqui é verde, ele quer que eu diga que é preto, eu digo é preto. Mas tá todo mundo dizendo que é verde, mas você vai dizer que é preto. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele rasgou assim a minha identidade, a minha razão. Eu ia com um papelzinho assim, Deus, eu tenho razão. Ele tem, mas sabe o que eu faço? Amasso e jogo. Será que você está se submetendo nesse nível? Às vezes você tem até a razão ali, ó. Toda tem a razão. Se você sentar comigo, mas deixa eu te dizer, eu vou dizer, uau, não, Deus, ela tem. Eu estou aqui com a minha irmã, ela tem, ó, aqui, Deus. É vermelho, ele, pronto, mas é preto, manda ela rasgar. Porque eu vou construir a minha identidade e a razão do céu para a vida dele e para a vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra gere semente, gere fruto. Que essa palavra venha ao seu coração. Que você venha digerir. Que o Espírito Santo possa te lembrar todos os dias daquilo que o Senhor falou hoje. Que você possa permitir ela germinar e pratique. Ah, mas eu caí, eu me arranhei. Levante e pratique e dizer, Deus, eis-me aqui. Me mata, me quebra, me esmaga. É melhor eu estar na prisão contigo do que ir no palácio sem você, Senhor. Fale isso para Ele nesta noite. Glória a Deus, amém.